se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Quando o canal chegar à meta de 1000 inscritos, eu vou contar os relatos que aconteceram comigo. Boa noite, seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia. Relato de hoje: A Bruxa de Sangue de Gramados, Rio Grande do Sul. Boa noite. O relato que eu vou contar aconteceu comigo quando eu fui passear em Gramados, no Rio Grande do Sul. Um lugar muito lindo e muito frio no inverno, motivo pelo qual eu quis conhecer a cidade. Meu nome é Ana Beatriz e no inverno dos anos 2000, eu e mais 2 amigos passamos por uma experiência bem macabra. Nós viajamos por 18 horas de ônibus para conhecer a cidade de Gramados. A gente passaria uma semana na casa da avó do Lucas, um amigo que estava indo comigo na viagem, e a outra amiga era a Paula, namorada do Lucas. Entre nós 3, o Lucas era o único que conhecia a cidade, pois ele já havia morado lá. Nós 3 sempre fomos grandes amigos, e eu que fiz o relacionamento entre os dois começar, pois um gostava do outro, mas eles nunca admitiam isso. A avó do Lucas era uma senhora que hoje já é falecida. Ela se chamava Maria e nos recebeu muito bem. Sua casa era toda de madeira, naquele estilo em que o telhado é como um V invertido. Eu não sei o nome certo daquilo, me desculpem. A casa possuía 3 quartos, sala, cozinha, tudo muito bem organizado e muito bonito. O sítio era um lugar lindo, e o frio deixava a paisagem ainda mais bonita. Eu tremia tanto de frio quanto de emoção, mas no passar dos dias eu também passei a tremer de medo, depois de notar algumas coisas estranhas naquele local, principalmente vindo da vizinha, que morava em um sítio próximo. A mais ou menos uns 500 metros da casa da Dona Maria havia outro sítio, e nele havia uma casa bastante grande e bem bonita, mas a casa estava fechada o dia todo, durante todos os dias que eu estive lá. Ela só abria à noite, e mesmo assim não eram todas as noites. Para uma casa tão grande, só havia uma mulher que morava lá. Eu só havia visto ela algumas vezes de longe até aquele momento, e ela aparentava ser muito bonita, mas vivia sozinha, não tinha funcionários, não tinha parentes e passava o dia todo com a casa fechada. Percebendo que aquilo estava chamando a minha atenção, o Lucas me advertiu para ficar bem longe daquela mulher e daquela casa. E quando eu perguntei o porquê, ele me contou uma história bastante macabra. Assim, ele me falou: quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu morava aqui com meus pais, em uma casa que ficava nesse mesmo terreno, mas que hoje não existe mais. Na época, esse casarão do terreno vizinho ainda estava sendo construído, mas ninguém sabia quem seriam os proprietários. Meses depois, ninguém soube quando e nem como ela chegou, mas em uma noite de inverno, as portas daquela casa estavam abertas e aquela mulher estava lá, sozinha. Nunca teve animais, nem empregados, nem mais ninguém naquela casa. Nunca veio um parente para visitá-la, nenhum amigo, nada, apenas aquela mulher. Quando eu já tinha meus 8 anos,
Em uma noite, eu estava na casa dos meus avós, e já eram umas 22 horas, quando eu pedi para o meu falecido avô abrir a porta, para que eu pudesse ir para a casa dos meus pais. Mas quando abrimos a porta, nós vimos aquela mulher andando pelo nosso terreno, toda suja, com o que parecia ser sangue, e arrastando sozinha uma de nossas ovelhas, sem fazer o mínimo esforço. O mais bizarro é que o animal já parecia estar morto, pois a ovelha nem se mexia. Nós ficamos olhando de longe e vimos ela jogar a ovelha por cima do cercado, como se não fosse nada, e sumir com o animal para o seu terreno. Meu medo foi tanto que, mesmo a minha casa sendo no mesmo terreno que a casa do meu avô, eu nem quis voltar para casa naquela noite. No outro dia, quando meu avô foi ver os seus animais, uma de suas ovelhas realmente havia sumido, e ainda tinha sangue do animal em meio à grama e à neve. Não tinha sido o primeiro animal da região a desaparecer ou a morrer de maneira misteriosa, mas até aquele momento eu só havia ouvido histórias e nunca tinha visto nada como aquilo. E sabe o que mais me impressiona? Já fazem muitos anos desde que ela chegou aqui, e ela ainda tem a mesma aparência de quando eu tinha os meus 5 anos. Desde que me lembro, ela é exatamente igual. Depois que eu e a Paula ouvimos a história do Lucas, foi a vez da velha Maria contar a sua história. E foi tão macabra quanto a primeira. Assim ela contou. Pouco tempo depois que o Lucas e seus pais se mudaram daqui, teve um inverno em que nós vimos a verdadeira face daquele demônio. Foi apenas um ano antes do avô do Lucas falecer. Seu Jerônimo era o nome dele. Um homem de muito bom coração e muita fé em Deus. Nós tínhamos ido em um aniversário do nosso compadre e voltamos para casa já tarde da noite. Aquela noite estava fria, mas ainda não havia nevado naquele ano, e sempre que algum animal desaparecia, eram em noites de muito frio e geralmente com neve. E também já fazia mais de um ano que nenhum animal desaparecia, então achamos que aquela mulher nem estava mais lá. Mas quando chegamos em casa, eu fui abrir a porta, e o Jerônimo foi desencilhar o cavalo. Quando percebi que ele estava demorando muito, eu saí na porta de casa e fui atrás dele para ver o que estava acontecendo. E então, eu vi ele próximo ao portão do cercado, olhando para o curral. Achei que ele estava preocupado com um bezerro novo, que havia nascido há poucos dias, e estava apartado dos demais. Mas quando cheguei mais perto, eu vi o que ele estava olhando. Lá no curral estava aquela criatura. Parecia uma pessoa, mas os olhos vermelhos brilhavam com a luz da lua. A criatura demorou para sair de lá, e quando saiu, ela pulou por cima do cercado do curral, como se não fosse nada, e correu até que a perdemos de vista. Na manhã seguinte, só vimos os rastros de sangue deixado pela criatura, e o bezerro morto, com várias marcas de mordidas e arranhões pelo corpo, principalmente em seu pescoço. O velho Jerônimo a chamava de a bruxa de sangue. Dizia que ela devia ter pacto com o coisa ruim e fazia aquelas coisas para se manter jovem. Mas aqui perto de casa ela nunca chegou. Eu já tive muito medo dela vir até aqui, mas com o poder de Deus
e todas as orações que sempre fizemos, ela nunca se aproximou de nenhum de nós. A casa dela fica lá, fechada, às vezes por mais de um ano, até chegar um inverno frio o suficiente para ninguém querer sair de casa durante a noite. E é nessas noites que ela sai fazer as suas matanças. Aquelas histórias macabras me deixaram morrendo de medo, mas também me deixaram muito curiosa para ver a tal bruxa de sangue. Por várias noites, eu e a Paula viramos acordadas. E em algumas noites, nós vimos a porta do grande casarão se abrindo e a mulher saindo e sumindo na escuridão. Algumas noites, adormecemos e não vimos ela retornar. Em outras noites, ela voltava pouco antes de amanhecer. Uma noite, ela retornou para casa com um animal que de longe parecia ser um porco bem grande, e ela carregava aquilo como se não fosse nada, enquanto seus olhos brilhavam em vermelho com a luz da lua. Aquele foi o inverno mais macabro da minha vida. Eles a chamavam de bruxa de sangue. Uma mulher que não envelhecia, tinha uma força sobre-humana e nunca era vista durante a luz do dia. Eu acredito que ela era na verdade uma vampira e não uma bruxa, e por isso ela saía para beber o sangue dos animais e os levava embora, para não deixar provas do que ela havia feito. Poucos anos depois daquilo, a avó do Lucas infelizmente faleceu por um ataque do coração e o terreno ficou para os seus pais. Ele disse que a casa da bruxa de sangue ficou fechada por vários anos, até que novos vizinhos começaram a construir por lá e o terreno foi invadido. Quando entraram no casarão, perceberam que não havia nenhum único móvel dentro da casa toda e ela estava com um cheiro podre e com vários ossos de diversos animais. O que aconteceu com a mulher, que por muitos anos morou lá, ninguém sabe, e apenas a família do Lucas e alguns vizinhos que moravam pela região presenciaram aqueles estranhos acontecimentos. Hoje em dia, mais de 20 anos depois dos últimos avistamentos da bruxa de sangue, a grande maioria dos que residem lá nem sonham que naquelas terras geladas, durante os invernos mais frios, uma vampira saía nas noites para se alimentar de sangue e causar pânico nos que já a viram.